Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal Moisés Santos e também no canal do YouTube. É curso online gratuito para você da obra kardeciana. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte das leis divinas ou naturais. Hoje vamos estudar do capítulo 1, o bem e o mal. Acompanhe comigo. É a questão número 629. Allan Kardec perguntou: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, os espíritos já estão aqui nos orientando com relação a essa postura de observância das leis de Deus, que são as leis divinas, que estão abrangendo todas as leis criadas também pelo homem, sobrepondo-se a elas e oferecendo-nos, então, a oportunidade de mantermos conectados, desde que façamos essa distinção. 630. Como pode-se distinguir o bem do mal? Então, os espíritos disseram que nós temos que fazer essa distinção. E Kardec, então, pede aos espíritos como fazer essa distinção. Ele responde: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, aqui está bem claro que o mal procede do mau uso do livre-arbítrio. Deus não criou o mal. E também não existe o oposto de Deus, porque Deus é amor e, portanto, a soberania de suas leis estabelece o concurso do equilíbrio absoluto sobre o universo. O mal vai por nossa conta quando nos afastamos dessas leis. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Kardec, como grande professor, ajuda os alunos a entender melhor e aprofunda a pergunta, a mesma pergunta de forma diferente, abrangendo, então, cada vez de forma mais profunda a proposta de ação dessa distinção. Os espíritos respondem que sim. Quando crê em Deus, eu quero saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, com a possibilidade do desenvolvimento da inteligência, para fazer essa distinção. Desejar crer em Deus é escolha nossa. Querer saber também é escolha nossa. Então, nós não vamos receber isso num pacote entregue ao nosso endereço de forma direta, mas desde que façamos o esforço para buscá-lo. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que o pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Então, dentro desse campo de experimentação do uso do livre-arbítrio, na intenção de realizar o bem, será que nesses momentos, por conta da nossa ignorância, também não podemos praticar o mal? E os espíritos respondem: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizesse, ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, quando nós propomos agir dentro do campo do bem para o outro, desejando para o outro o que gostaríamos que eles nos fizessem, não há como nos enganar. Então, eis a premissa da distinção desses valores. Tudo responsabiliza
as nossas escolhas. Então, o Espiritismo vem nos trazer essa perspectiva nova. Nós não temos mais a informação de fora de nós do que é certo e errado, o que é o bem e o mal, senão aquilo que nós façamos por escolha e enxergamos por consequência. Então surge o aprendizado, desde que utilizemos esses recursos do Evangelho, porque o Livro dos Espíritos é a libertação do entendimento de todos os códigos que ficaram ininteligíveis do Evangelho de Jesus. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade e de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, uma vez que nós temos essa necessidade de experimentar, de escolher, temos o livre-arbítrio e a ignorância para observar as consequências da escolha e, então, aprender. Será que não existe um meio seguro para que não haja necessidade de passar por isso? Foi o que Kardec perguntou. E os Espíritos respondem: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, por causa do nosso orgulho, dificilmente nós consideramos que somos os responsáveis pelo mal que nós fazemos a nós mesmos. Porque ultrapassamos os limites das necessidades. Criamos as necessidades das necessidades. E realmente elas não são necessárias. Porque o problema são os excessos. E essa é a medida que nós temos que observar para não punirmos a nós mesmos. Então não é Deus que pune. Somos nós mesmos, pelos excessos, que causamos o mal para nós mesmos. Eis a perspectiva da doutrina espírita, ajudando-nos a crescer, convidando-nos a enxergarmos a nós mesmos e, mais uma vez, nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, não existe o mal já na natureza do espírito. Essa condição de simplicidade e ignorância é o princípio do exercício da evolução para o crescimento. Então, a escolha do bem ou do mal recai sempre sobre nós. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis por que se une ao corpo. Então, aqui está o reforço da necessidade do espírito unir-se ao corpo físico de carne para experimentar as consequências do seu livre-arbítrio, do uso das nossas escolhas, para que haja experiência. E uma vez identificando e fazendo essa distinção, nós possamos desenvolver a qualidade dessa escolha para viver melhor. Porque a lei que nós criamos por conta própria, que não são as leis divinas, contrárias às leis de Deus, essas têm prejuízo diretamente sobre nós mesmos. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Então veja a pergunta profunda de Allan Kardec.
É uma questão filosófica, complexa. E está dizendo realmente, nem todos vão vivenciar as mesmas experiências ou terão as mesmas oportunidades. Então, como que diante dessas diferenças de oportunidades, a lei natural se aplica de maneira equivalente a todos? Eles respondem: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme as leis do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, nós temos experiências diferentes, porque temos oportunidades para cada reencarnação de vivenciar um determinado gênero de provas. Nós passaremos por todas as experiências que o orbe em que nos encontramos, no caso a Terra, oferece, em tempos diferentes. E essa é uma outra maneira de nós observarmos nos outros escolhas diferentes, consequências diferentes, e aprendendo pela observação e as consequências dessas escolhas, também tirarmos proveito para a nossa experiência, mesmo que seja diferente. Então, a lei natural é equivalente para todos e se aplica a tudo, mas os ensejos, as experiências, são diferentes. Então, ora nascemos num corpo físico masculino, ora num corpo físico feminino, ora somos ricos, ora somos pobres, ora temos poder, ora obedecemos, em diferentes nações, em diferentes oportunidades encarnatórias de diferentes países, de culturas diferentes, para acrescentarmos cada vez mais recursos de observação e consequência. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, não é porque nós fazemos essa distinção pela nossa experiência limitada que podemos daí fazer as nossas conclusões acerca da qualidade da equivalência da lei natural, que são as experiências relacionadas às limitações e diversidade de cada um na condição favorável de seu crescimento. Então, as nossas diferenças não determinam a condição de avaliarmos a lei natural, porque ela é única para todos. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Mais uma vez, os Espíritos reiterando aqui, confirmando a equivalência dessas leis para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Esse grau de responsabilidade está relacionado ao conhecimento. Quanto mais houver conhecimento e entendimento, o cálculo ou planejamento daquilo que se vai executar, mais responsabilidade existe. Então, nós não somos obrigados a passar pelo mal, mas passamos pela ignorância. Passar pelo mal é agir conscientemente nesse âmbito, e vai por nossa conta essas consequências. É a maior condição de enfermidade e ferimento à própria consciência. Fazer o mal com conhecimento de 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, nessas primeiras encarnações que os espíritos habitam o orbe, sob a condição de selvagem, ainda passa pela infância espiritual,
ou seja, pela ignorância. Não tem um conhecimento de causa para ser responsável na gravidade daquilo que ele apresenta para uma civilização avançada. E os espíritos, respondendo assim, traz-nos a oportunidade de Kardec também para completá-la. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus destinos. Então, numa abordagem inicial desse capítulo entre o bem e o mal, nós podemos compreender que nós somos capazes de fazer essa distinção, porque temos inteligência. E a nossa experiência será em função da qualificação do nosso conhecimento. Então, por isso que o conhecimento do Evangelho é libertador. E Jesus ensinou: aquele que permanecer nas minhas palavras conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Então, para buscar esse entendimento, é necessário o uso da vontade e fazer opção por crença. A crença é uma escolha. Então, que possamos qualificar o nosso livre-arbítrio, desenvolver as experiências para fazer essa distinção e nos permitirmos as leis naturais estão todas ao nosso favor, enquanto que as nossas leis passageiras, resultado do orgulho e do egoísmo humano, tornam-nos infelizes e nos levam à miséria moral. Portanto, todo o mal que venhamos a escolher vai por nossa conta. Ele é zero na criação. Vamos continuar estudando esse tópico mais tarde no próximo vídeo. Um grande abraço e fique sempre conosco.